Dinheiro gosta de organização, dinheiro gosta de atenção. E aí, você quer ter mais dinheiro? Então você precisa manter as suas contas organizadas. Parece que o dinheiro percebe quando não se está dando atenção a ele. O que acontece? Ele vai embora das suas mãos muito rapidamente. Então você precisa ter as contas organizadas se você gostar de ter dinheiro no bolso. Você faz parte daquela turma que diz: dinheiro não é tão importante assim, Evanilda. Será? Porque se você não der importância para o dinheiro, se você não der atenção para o dinheiro, pode ter certeza que ele vai chegar até você e vai embora rapidamente. Então hoje nós vamos falar sobre dinheiro no lugar certo e como você manter as contas organizadas para ter mais prosperidade. Eu sou Evanilda Rocha, consultora financeira, estou aqui para ajudar você a cuidar muito bem do seu dinheiro e a prosperar. Vamos lá! Vamos falar de contas a pagar, porque eu quero saber se você se dá conta da importância da organização financeira. Eu já comecei aqui nossa conversa falando sobre isso, sobre você cuidar bem do seu dinheiro. Então, quando você organiza as contas, o que acontece? Você tem certos benefícios. Por quê? Você não paga nada atrasado, você não paga multa, você não paga juros e você põe para zero o estresse financeiro. Além disso, eu quero que você crie um calendário. Claro, quero não, eu vou te sugerir para criar um calendário financeiro. Por quê? Pessoas comuns, como você, como eu, têm as contas que vão se repetindo. Isto é, os compromissos de um mês, vários deles vão se repetir no outro mês. Então, se você tiver um calendário financeiro, isso vai te ajudar. E uma ferramenta a custo zero, você não vai desembolsar nada se você quiser usar, é o calendário do Google. O Google tem uma ferramenta online que muitas vezes, eu acredito que todas as vezes, inclusive, pode se conectar com o seu celular, com o calendário que está no seu celular. Então você pode usar, se quiser, o calendário do seu celular ou o calendário do Google e conectar os dois. Então ele vai lançar um alerta para você o dia que você tiver compromissos a saldar, o dia que você tiver contas para pagar. Então, ok, tem várias ferramentas, aplicativos aí da internet, mas eu quero sugerir para você um que eu uso, que o Google Agenda é uma maravilha. Você pode agendar desde compromissos profissionais até esses pessoais de pagamento, se você quiser. Então, já te falei sobre a importância de ser organizado, já te falei sobre a criação de um calendário financeiro e agora eu vou te falar a respeito de priorização de despesas. O que isso quer dizer? Porque tem contas que é melhor você não deixar passar. E são contas que estão o bem em garantia. Por exemplo, você tem geralmente o imóvel, você tem um veículo financiado, que pode ser o carro ou uma moto, porque se você deixar atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela entidade que é dona do bem, até você quitar, você não tem o bem 100%. O que acontece? Ela pode tomar esse bem de você. Então é interessante você fazer uma priorização das despesas. Outra coisa, se você deixar atrasar luz, gás, telefone, água, o que vai acontecer? Depois de 3 meses, tchauzinho, você vai ficar sem o serviço. Então, você precisa saber disso e manter no seu calendário de pagamentos as despesas, as contas, as obrigações essenciais. Por quê? Elas são importantes. Elas não podem ficar atrasadas, porque senão você vai ficar sem esse benefício ou esse serviço. Agora, uma outra ferramenta que é muito maravilhosa, eu já falo dela aqui várias vezes que eu tenho oportunidade, é o orçamento mensal. Aqui no meu método, que eu chamo método dinheiro inteligente, o que acontece? Você pode fazer o seu mapa do dinheiro. Ele é tão importante aqui, que eu chamo o orçamento mensal de mapa do dinheiro. Por quê? Porque ele tem que contar tudo a respeito do seu dinheiro num período curto, num período de 30 dias.
Então ele conta com quanto de dinheiro você começou um mês, o quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro saiu, aonde foi parar e o saldo dia a dia, para você acompanhar, e o saldo final. Então, essa é uma ferramenta que vai manter todos os seus dados diante dos seus olhos com muita facilidade. Vou pegar uma pastilhinha aqui para evitar de tossir. Então, como é que a gente trabalha aqui no meu método o orçamento mensal? Então, você precisa dizer para você com quanto foi que você está começando de dinheiro na conta ou não, não é? Você pode ter a conta zerada ou pode ter a conta no negativo. Então, você tem que ver certinho qual o saldo inicial do seu mês. Isso é muito importante. Agora, tem um detalhe. O orçamento, ele é feito antes do mês começar. Por que ele é feito antes? Para você ter uma expectativa, um prognóstico do que vai acontecer, para você não ser pego desprevenido. Então você faz o lançamento de toda a expectativa que você tem de entrada e de saída, e ao longo do mês você vai acompanhando para você verificar certo o que está acontecendo com o seu dinheiro. Sabendo que você tem que deixar um espaço para as despesas constantes. Todos os meses certas despesas vão se repetir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Você vai deixar um espaço também para aquelas despesas que vão variar, que você sabe. Luz, gás, telefone vai ser todo mês, mas não tem o mesmo valor. Tem uma oscilação pequenininha para mais ou para menos. E tem uma coisa chamada imprevistos. Pois é, tem imprevisto na sua conta, na minha conta, na vida nossa. Na vida de todo mundo tem os famosos imprevistos. Então você tem que deixar pelo menos uns 5%, digamos, do seu orçamento no mínimo, lá como gordurinha, por conta dos imprevistos. Outra coisa importante que você tem que considerar quando você quer cuidar bem do seu dinheiro, deixar o seu dinheiro no lugar certo, é quando você faz negociação de dívidas e termos de pagamento. O que isso quer dizer? Então, quando você negocia com um credor, até por conta desse programa que está aí, Desenrola Brasil, tem muita gente quitando tudo que está atrasado em condições muito favoráveis. O que acontece? Você estabelece, vamos dizer, um acordo com o credor, dizendo, olha, eu vou pagar assim. Apesar que nesse programa, muitas pessoas estão fazendo o pagamento de uma vez só, né? A dívida cai para um valor bem pequeno, a pessoa paga de uma vez só. Mas o que acontece? Quando você negocia com o credor uma dívida maior, que você vai pagar em mais vezes, você não é criança, o credor não é criança, você combinou. Então, antes de você efetivamente combinar, verifica se a parcela cabe no seu orçamento. Então, a peça orçamentária, digamos assim, o mapa do dinheiro, é importante por causa disso. Porque quando você negocia o pagamento de dívidas, o que acontece? Você sabe que essa dívida vai caber no seu orçamento. Então, tem algumas contas, nem são muitas, algumas contas que você precisa saber para saber se você vai poder quitar determinada dívida ou não. Então, nesse particular, o mapa do dinheiro, o orçamento é espetacular para você fazer isso. Até deixa eu contar um caso de um cliente que eu orientei aqui em consultoria. Esse é um caso bem interessante. Eu não vou citar nomes, vocês sabem, eu não cito nomes aqui para preservar a identidade do cliente, mas é uma situação que muitos podem passar. Ele recebeu um determinado valor de férias e falou, Evanilda, eu já quero tomar determinadas decisões. Eu disse para ele morava fora de São Paulo. Eu disse para ele, você pode esperar uns dias? Porque nós temos reunião marcada para o final de semana tal, né? Ele morava fora.
Aliás, ele trabalhava fora, mas a família dele era de São Paulo. E às vezes ele vinha em São Paulo e aí a gente tinha reunião presencial. Eu falei para ele, olha, então é o seguinte, espera uns dias, não vai mudar o mundo, a gente senta aqui e faz um planejamento para você, já com o seu salário e o seu valor de férias. Tudo bem? Ele falou, tá certo, não vou mexer, vou fazer um planejamento. Ótimo. Quando ele chegou, nós tivemos até uma reunião um pouco mais longa, porque eu queria fazer o planejamento com ele certinho. Então a gente fez o planejamento do mês que a gente estava, o planejamento do mês seguinte e o planejamento do outro mês. A gente fez um planejamento de 90 dias. Então a gente foi, você vai receber tanto? Ele falou, recebi, já está na minha conta. Eu falei, tá bom. Então a gente fez o orçamento daquele mês e, claro, a conta terminou bem gorda, tinha dinheiro na conta. Eu falei, legal. Vamos olhar os seus compromissos. A gente olhou os compromissos do próximo mês e nós olhamos o compromisso do mês seguinte. Quando nós chegamos lá no outro mês, que era o terceiro mês, ele falou para mim, Evanilda, ainda bem que eu vim aqui fazer com você essa consultoria. Ele falou, eu não tinha ideia que eu ficaria só com dinheiro essencial depois que eu quitasse todos os compromissos. Então ele faltava visão de 90 dias para ele. Ele não tinha essa visão de 90 dias. E a gente usou uma ferramenta só o orçamento, só o mapa do dinheiro. Mas eu fui fazendo com ele, porque ele não tinha noção. Ele já ia investir, ele já ia fazer um não sei o que, já ia comprar coisa. Eu falei, aguarde. Quando a gente fez o mapa de 90 dias, ele falou, eu não tinha ideia. Por quê? O que acontece com férias? Quem recebe salário todo mês sabe que quando você vai sair de férias, você recebe um volume muito grande de dinheiro. Então, você recebe as férias, adicional de 1/3, mas depois que você voltar de férias, não tem dinheiro. Às vezes tem só um pouquinho, porque você trabalhou só um pouquinho, ou às vezes você trocou 10 dias, não pegou 30 dias, só pegou 20 mais 10, né? Então o que acontece? Você não vai ter aquele dinheiro mensal certinho, cheio, né? Você vai ter menos. A pessoa não pensa nisso. Vai, passeia, viagem de férias, curte, quando volta, o dinheiro é curto. Então a gente fez um planejamento, mas para mostrar para você que está me assistindo, aproveita e já deixa o seu like aí. Então o que acontece? Que tem que ter um planejamento financeiro. Porque muitas vezes a pessoa fica numa enrascada, não porque ela não tem dinheiro, ela não planejou o dinheiro dela. Por isso que a gente precisa fazer um planejamento de contas a pagar. Porque tem contas que vão vencer, e você deixar tudo na cabeça, não funciona muito bem. Quando você põe o mapa, pronto. É quando, vou dar outro exemplo. Às vezes um cliente fala para mim, olha, Evanilda, eu quero reunião presencial, como é que eu chego aí? O que eu pergunto para o cliente? Onde você está? Porque se ele está no norte, sul, leste, oeste, eu preciso saber para indicar o caminho. Eu estou pertinho de uma estação de metrô. Agora, eu preciso saber onde que ele está. Se ele vai pegar a linha azul, se ele vai pegar a linha verde, se ele vai pegar a linha lilás, que linha amarela, que linha que ele vai pegar. Para eu poder indicar como é que ele chega até aqui. Não, eu vou de carro, tá bom, que lado que você sai? Hoje tem o Waze, tem o Google Maps, já tá tudo mais fácil, mas eu preciso dizer para ele como é que ele chega. Então a gente precisa saber como é que você tá para organizar a sua vida. Então, não despreze o contas a pagar bem arrumadinho. Dinheiro gosta de atenção, dinheiro gosta de organização. Você pode, inclusive, automatizar os seus pagamentos. O que é isso? Tem certas contas que você pode deixar essa obrigação de pagar as contas em dia com o banco onde você tem conta. Então, especialmente contas de luz, de gás, de telefone, de água, você pode deixar em débito automático. Você só precisa ter o cuidado de deixar o saldo lá. Mas se você tem o dia a dia seu organizado, de você gastar o tanto que você, menos do que você ganha, ter sempre dinheiro na conta, nossa, isso é uma maravilha. As minhas contas de telefone, de luz, deixo gás também, eu deixo tudo automático. Por quê? Porque facilita a minha vida.
E eu não vou ter tempo de, às vezes até quando tem greve, e aí os correios não estão funcionando como devem, não tem problema. Você não perde, não passa perrengue lá andando atrás de conta. Por quê? Porque o seu dinheiro está no lugar certo. Então isso tem a ver, organização financeira tem a ver com o quê? Com prosperidade. Porque uma outra coisa de dinheiro no lugar certo é você ter um fundo de reserva. Eu chamo aqui de reserva do sono tranquilo. Por quê? Porque meus clientes falam isso para mim. Ivanildo, eu quero ter um dinheiro guardado para colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Aí era um falando isso, outro falando isso, outro falando a mesma coisa. Eu falei, sabe do negócio? A reserva aqui, no método Dinheiro Inteligente, vou batizar de reserva do sono tranquilo. Por quê? Você põe a cabeça no travesseiro e sabe que se surgir alguma emergência, você tem uma reserva que é o seu dinheiro. Você não tem que pedir emprestado para ninguém. Pediu emprestado para o banco, entrou aí online, aqui onde está piscando, na crédito, pode saber, é o crédito mais caro que tem. Tudo que for muito fácil para você, pode ter certeza, é fácil, o banco vai cobrar. Ou a instituição financeira vai cobrar. Vai cobrar mais caro, porque cobrar, sem dúvida, eles vão cobrar mesmo. Então, o que acontece? Eu já falei aqui, já fiz live falando como é que você economiza, como é que você faz a reserva, como é que você investe na reserva. Então, todas as lives minhas vão lá para o canal do YouTube Dinheiro Inteligente. Então, muitas ficam aqui um tempo, ou aqui ou no Facebook, um período, depois todas vão para o canal Ivanilda Rocha no YouTube. Então, se você quiser estudar de forma gratuita, é só você ir lá no canal Ivanilda Rocha. Além de ter todas as lives, ainda tem playlists. Então, tem playlist de Tesouro Direto, playlist de planejamento, playlist de organização financeira, playlist de investimento, playlist de Tesouro Direto. Vai lá e estuda se você quiser. Você não paga nada. Tem mais. Se você tiver dúvida, pode mandar dúvida. Ou aqui nessa rede social, ou nessa rede, ou mandar mesmo através do YouTube que eu recebo a sua mensagem. Vamos lá. O que mais que eu... tem um outro ponto aqui que eu quero falar com você, que é o número 8. Evitar o desperdício financeiro. E o desperdício financeiro tem a ver com tudo ecológico. Você identificar aqueles gastos que você não precisa ter. Não precisaria ter, né? Se você cuidasse melhor do seu dinheiro. Então, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, evitar desperdício tem a ver com alimento. Sim, tem a ver com alimento também. Mas não é só alimento. É um canal de assinatura que você fez, mas você não assiste. É uma revista, um livro que você comprou e não leu. É uma assinatura que você tem de qualquer coisa na internet. Ou até em papel, né? Que hoje é menos comum, mas que você não aproveita. Ou você comprou para o seu filho, ou comprou para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, e eles não usam. Então isso é desperdício financeiro. Então, de quando em quando, revisa os seus gastos. E aí você verifica se tem oportunidades de economia. Então, aqui quando eu falo redução de desperdício, que tem a ver, não é para você virar tio Patinhas, não. É para você respeitar o seu dinheiro, valorizar o dinheiro que você levou um tempo para ganhar. Aqui no Brasil a gente fala ganhar dinheiro, né? Lá nos Estados Unidos eles falam fazer dinheiro, que é make money. Então, a gente faz dinheiro, a gente trabalha o mês todo. Para você desperdiçar? Então, verifica isso. Realmente, desperdício de dinheiro, de produtos, de alimentos, porque encontra oportunidade de economia. Às vezes, aquele dinheiro que você vai colocar na sua reserva está ali, no desperdício. E de quando em quando, você faz uma revisão. Peraí, vou parar aqui e vou revisar todo o meu contas a pagar. E no orçamento, né, no mapa do dinheiro, eu falo para os meus clientes o seguinte: de vez em quando, você para e faz uma operação pente fino. O que é essa operação pente fino? É você pegar o seu orçamento e olhar linha por linha de tudo que você está gastando. E se perguntar, tem um jeito mais inteligente de eu usar o meu dinheiro?
Volto aqui para a questão do tio Patinhas. Não é para ficar pão duro, é para usar a sua inteligência em seu benefício. Tem como eu fazer mais com menos? Então, uma coisa que eu faço de quando em quando, pelo menos uma vez por ano, ou quando a operadora do meu celular liga para mim, querendo fazer uma revisão, uma assinatura do plano, eu vou nos concorrentes para ver o que os concorrentes estão oferecendo, para verificar se aquele plano que ele está me oferecendo é aquele mesmo que é o melhor para mim. Porque às vezes o concorrente, teve uma vez que eu não fui, eu esperei passar um tempo, estava muito ocupada, nem lembrei de fazer isso. Quando eu fui pesquisar a concorrência, nossa, a diferença era enorme, enorme. Aí eu fui na concorrência e depois falei com a minha operadora. Pronto, o meu valor caiu bastante. Então esse é o tipo de coisa que você faz o quê? De vez em quando. Mas quando você faz? Quando você quer valorizar o seu dinheiro. Então tem, por exemplo, parcela, cartão de crédito, né? Anuidade. Tá bom, eles cobram anuidade. Você tem que pegar o telefone, com paciência, ligar lá, depois ir lá no outro departamento. Não tem problema. É isso mesmo, o jogo é esse. Se você não quiser pagar anuidade e você tem gastos constantes no seu cartão, é isso que você tem que fazer. Você tem que ligar no horário lá que eles colocam, geralmente é um horário comercial estendido, liga lá e reclama e pede reembolso. Então isso tem a ver com o quê? Com a gestão financeira, com dinheiro no lugar certo. E o lugar certo, tudo bem, eu estou falando aqui do contas a pagar. Mas o lugar certo do dinheiro, sabe onde é que é? É no seu bolso. E você pode falar para mim, Ivanildo, hoje ninguém está pondo dinheiro no bolso. Tá todo mundo fazendo tudo online. É verdade. Mas quando eu falo dinheiro no bolso, as pessoas entendem. Elas entendem o quê? Que o dinheiro é para ficar com elas. Não é para você aí só pagar compromissos, né? Tem cliente que fala para mim, Ivanildo, eu vivo para pagar boleto. Se você não quiser só pagar boleto, se você quiser construir uma prosperidade, você vai precisar dar atenção pro seu dinheiro. Esse é o jogo. O jogo o quê? O jogo do dinheiro. Ele gosta de atenção. O dinheiro não é uma pessoa, eu sei disso. Mas quando eu falo que dinheiro gosta de atenção e gosta de organização, meus clientes entendem rapidinho. Então é um jeito, uma linguagem assim fácil, que a pessoa entende na hora. Porque realmente, se você não der atenção pro dinheiro, ele não vai ficar com você. E isso aí não é praga não, hein? Não é porque eu tô falando não é isso que eu desejo para você não. Eu quando venho aqui, eu venho porque eu quero que você prospere. Mas eu te falo o que você precisa fazer. E não é nada mirabolante, não. Você precisa fazer o beabá bem feito. E o beabá bem feito é o quê? Cuidar do seu dinheiro. E para você saber cuidar do meu dinheiro, você me segue nas redes sociais. Deixa um like aí para mim. E manda a sua dúvida, manda a sua pergunta. As minhas redes sociais estão abertas. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Manda para mim. Manda uma sugestão de live, um tema que eu ainda não falei. Pode deixar aí a sua mensagem. Eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato, vai passar para mim a informação. Olha, Ivanildo, tem a dúvida tal. E eu vou, se for o caso, eu faço uma live também a respeito disso. Bora lá? Então, hoje eu falei para você a respeito do dinheiro no lugar certo. E eu falei o quê? Que contas organizadas têm a ver com prosperidade, com abundância financeira, com mais dinheiro com você. Falei da importância da organização financeira, sugeri o uso de um calendário financeiro. Você pode usar o do Google, que ele é gratuito, e o do Google se conecta com o seu celular. Possivelmente conecta, que você precisa priorizar despesas, e tem despesas que você precisa pagar mesmo, senão você vai ficar sem o benefício, sem o serviço. Falei a respeito da importância do orçamento mensal, da negociação de dívidas. Quando você decidir que vai pagar aquela dívida, você ter caixa para fazer esse pagamento, para você não brincar com o credor, porque senão você é adulto e o credor é adulto. Vamos lá, né? Fazer o que nós combinamos. Falei a respeito da automação dos pagamentos, de você
deixar já o seu pagamento lá cadastrado, especialmente das contas de consumo, luz, água, telefone, internet. Falei também sobre a criação daquele fundo de reserva, da reserva do sono tranquilo. Falei a respeito da redução do desperdício, que tem a ver com ecologia, que tem a ver com mais dinheiro no bolso também. E de vez em quando separa tudo e revisa. Isso tudo para quê? Para você ter mais prosperidade. Então, se você gostar desses assuntos, lembra de deixar o seu like. Pode compartilhar nossos conteúdos aí pela internet, pelo nosso Brasil querido. Né? Estamos aí na Semana da Independência. Aproveita, compartilha os meus conteúdos. Eles são gratuitos nas redes sociais, porque eu quero ajudar muitas pessoas. Mas eu não vou conseguir sozinha. Então, se você puder compartilhar, você que está aqui no Instagram já mandar um aviãozinho, não é? Avisar as pessoas que tem conteúdo, maravilha. Quem está aqui também pode avisar aqui no Facebook, também tem o seu modo de avisar as pessoas sobre esse conteúdo. E vamos lá, que muito mais pessoas possam saber cuidar do dinheiro delas e prosperar. Te espero, até a próxima. Tchau!